sétimo ano, vamos recomeçar, né? Vamos agora partir para o terceiro bimestre. Nós vamos agora dar um conteúdozinho mega fácil, gostoso de se trabalhar, né? Nós vamos falar agora de sistema imunitário ou imunológico, já que vocês, né, já tiveram um tempinho para descansar, tivemos essa paradinha aí pedagógica. Agora vamos voltar com tudo, né? Vamos agora tentar entender, vamos estudar, né? Porque o nosso terceiro bimestre será um pouco reduzido por causa dos dias. Então nós vamos agora começar com o sistema imunológico. Vamos lá nessa viagem maravilhosa? Vamos lá. Então o sistema imunológico, também chamado sistema imune, que garante a proteção do nosso corpo, evitando que substâncias estranhas ou patogênicas afetem negativamente nosso organismo, né? Prejudicando assim nossa saúde. Ele é um sistema complexo que envolve uma grande variedade de células e órgãos que funcionam em conjunto, servindo como uma grande barreira de proteção. A capacidade do nosso corpo de proteger-nos contra esses agentes é chamada de imunidade. A imunidade pode ser classificada de dois tipos. Pode ser chamada de inata ou adquirida. A primeira apresenta uma resposta mais ampla e os indivíduos já nascem com esse mecanismo de defesa, né? Como se a gente estivesse assim, nós já nascemos já protegidos, né? E o adquirido é quando você, com o passar dos anos e dos dias, eles vão o quê? Vão aumentando e vão melhorando o dia a dia, ok? Então a gente vai dar uma pinceladinha aqui rapidinho, só para vocês verem. Vamos falar agora desse sistema, né, um pouquinho mais detalhadamente. O sistema imunológico ou imune é formado por diferentes células e tecidos, órgãos e células. Nesse conjunto temos a estrutura individualizada, como o baço e os linfonodos, e células livres como os leucócitos. Quem são os leucócitos? São tão famosos, né? No nosso tipo sanguíneo, no nosso sangue, existem os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, existem as plaquetas, né, que são os elementos figurados, e o plasma. Então vamos lá por etapa. A tia vai entrar em detalhes sobre o sangue? Não, mas a tia precisa falar com vocês de onde vem esses leucócitos, né? Então uma matériazinha fora a parte, que a tia só vai assim dar uma explanada para vocês terem um entendimento. Então vamos lá. As hemácias, elas são chamadas de glóbulos vermelhos, né? Elas têm duração de mais ou menos 120 dias no nosso corpo, são destruídas no baço, depois elas se renovam automaticamente. As plaquetas são elementos figurados, fazem parte da nossa coagulação sanguínea, né? Quando você faz um corte, aí daqui a pouquinho você faz assim, estanca, né? Num instantinho começa a coagulação. Vem uma rede, um emaranhado, né, de tecidos e células para poder conter aquilo ali. Agora é claro, né? Quando você tem uma ruptura muito grande, aí você precisa ser levado ao médico para poder levar pontos, né? Para que aquilo ali sane e não fique jorrando sangue. Agora vamos falar dos leucócitos. É dele que nós estamos falando, né? Os leucócitos são chamados de células brancas, né? Eles são células da nossa defesa do nosso organismo. Eles instantaneamente estão prontos para gladiar, para batalhar para que o nosso organismo fique sempre em harmonia. Imaginem vocês, né? Levar um cortezinho no braço assim, né? Vamos botar no dedo, uma coisa bem simples. O que acontece? Vocês vão notar, né, que ele vai sangrar um pouco, né, porque tem que ter um corte, tem que ter uma abertura para a parte interior do nosso corpo. Aí você vai, né, faz assim, né, ai, sangrou, aí você limpa assim com a sua mão que já tá suja, porque você não lavou, fez assim, aí começa, né, você não fez a asepsia do local, você não lavou com água com sabão. Também lavar só com água não serve, tem que ser com sabão. Aí você vai, né, fez assim com a sua mão, né, você praticamente colocou mais sujeira, mais micro-organismo dentro desse seu corte, né. Aí você não lavou, chegou em casa, ou foi em casa mesmo, deixou aquilo ali passar, você vai notar que no dia, né, vai ficar assim,
meio vermelhinho, mas com pouca coisa. No dia seguinte, pode ser que ele fique um pouco mais vermelho ao redor. E no terceiro dia, mais vermelho ainda. Quando você parar para olhar, ele está o quê? No meio, assim, onde foi o corte, tem uma partezinha, uma linhazinha branca. E essa linhazinha tende a crescer e aumentar, né? Aí você vai falar, poxa, como é que um cortezinho desse, né? Porque você acabou infeccionando, você colocou mais micro-organismo ali naquele local. Sabe o que é essa linhazinha branca? São os leucócitos que perderam a batalha, né? Então a nossa defesa, os organismos de defesa, eles foram lá para impedir, mas a quantidade foi maior do que eles poderiam conter, né? Aí muitas das vezes você vai ter que ir no médico para tomar algum medicamento, né? De repente, vão fazer asepsia do local, pode ser que precise tomar algum medicamento. Então, a primeira coisa do corte é fazer a asepsia do local, é lavar, né? Então, aquele branco que ficou ali foram os leucócitos que perderam a batalha, tá bom? Então, isso aí a tia precisava fazer o esclarecimento. Bom, então, em grande, esse sistema imunológico, ele garante o reconhecimento de certas substâncias estranhas e a destruição e a neutralização dos invasores, assim como a tia acabou de falar para vocês. Graças a essa resposta coordenada dos seus componentes, esta resposta é fundamental para garantir que o corpo desenvolva ou não uma doença ou até mesmo a duração dela. O sistema imunológico é capaz de diferenciar células do próprio corpo daquelas invasoras, o que garante grande eficácia na defesa do organismo. Entretanto, não podemos esquecer que em algumas situações ela pode reagir contra o nosso próprio corpo, desencadeando doenças chamadas autoimunes, tá? Agora a tia vai falar um pouquinho mais sobre os leucócitos. Espere só um pouquinho, porque a tia está organizando aqui. Os leucócitos, né? A tia já explicou de onde vem os leucócitos. Vem do tecido sanguíneo. Quando falamos em células que participam do sistema imunológico, devemos dar destaque a quem? Que a tia falou? Leucócitos. Muito bem, sinal que estão prestando atenção. Gostei. Eles são responsáveis pelas principais ações de defesa do organismo. Também chamados de glóbulos, o quê? Brancos ou vermelhos? Brancos. Muito bem. São produzidos na medula óssea e migram para várias partes do nosso corpo pelo quê? Pelos vasos sanguíneos. Porque a tia falou, né? Tecido sanguíneo. Quando a medula óssea produz pouco leucócitos, essa situação é conhecida como leucopenia, que deixa o organismo mais suscetível às infecções. Os leucócitos, eles podem ser divididos em dois grandes grupos, chamados de granulócitos ou agranulócitos. Toda vez a tia sempre faz essa explicação. Granulócito que vem o quê? Vem de granulos. E agranulose, a palavra A na frente, indica negação, ou seja, sem granulos. Então, um tem granulos e o outro não tem. Os granulócitos recebem essa denominação, pois quando submetidos a determinados corantes, apresentam granulos que coram de maneiras específicas, diferentemente do agranulócitos. Então, aí é só para vocês sentirem a diferença, né, do grupo que a tia acabou de falar. A tia havia falado para vocês, né, que eles fazem o processo de fagocitose. A tia queria mostrar esse processo para vocês. Eu vou só ampliar aqui a imagem, tá? E já já a tia vai mostrar para vocês uma coisa mega legal, tá bom? Dá um cortezinho. Olha só, vocês estão vendo aqui? Aqui é um processo de fagocitose, uma partícula sólida. Aí ela vem, a célula, tá vendo? Ela vai englobar, ó, ela já tá pronta para começar a fazer a englobalização. Aí ela vem, ó, entrou, tá vendo? Já tá aqui, ó. Isso aqui é que nós chamamos de fagocitose, processo de englobamento de partículas sólidas. Aí, olha, vai comer, vai digerir o que tá e o que ela não quiser mais, ela vai parar.
A imunidade inata ou adquirida é a capacidade que o nosso corpo tem de proteger-nos contra agentes invasores. Ela é chamada de imunidade. E ela pode ser classificada de duas formas, como a tia falou: inata ou adquirida. Isso não pode esquecer, a tia está dando uma voltinha para relembrar. A imunidade adquirida ocorre ao longo do desenvolvimento do indivíduo e é mais especializada. Pode ser desenvolvida quando necessita de contato com um agente invasor, a qual desencadeará uma série de eventos que levarão à ativação de determinadas células e síntese de anticorpos. A imunidade adquirida pode ser classificada como imunoral ou mediada por células. Então, o que a tia queria falar? Vocês agora, né, vocês vão ler o texto que a tia pediu, vão praticar o exercício, vão acompanhar pelo próprio livro de vocês. Então, acessem a plataforma Plural, dêem uma olhadinha, tirem suas dúvidas e até a próxima. Beijinho.